Vocês já pararam para pensar como era a vida do gigante Golias antes de ser derrotado por Davi? A maioria conhece o final da história. Um garoto com uma funda, uma pedra e um gigante caído no chão. Se inscreva no canal, deixa o like e vamos para a história. Antes de enfrentar o jovem pastor Davi, Golias era mais que apenas um guerreiro temido. Ele era uma lenda viva entre os filisteus. Ele morava na cidade de Gate, uma das 5 grandes cidades filisteias. Mas sua casa não era comum. Golias vivia numa fortaleza de pedra escura, construída no alto de uma colina. Dali, ele podia ver todo o vale. Espessas que nem mesmo 10 homens juntos conseguiriam empurrar os portões. As muralhas eram tão... Mas para Golias, abrir aquilo era como empurrar uma cortina. Ele tinha cerca de 2,90 metros de altura, quase o dobro de um homem comum da época. Seus braços eram largos como troncos de carvalho, e a voz dele, quando ele falava, parecia trovão em noite de tempestade. E o que ele comia? Golias era um verdadeiro devorador. Toda manhã, seu banquete era trazido por servos e soldados. Carne de javali assada em fogo de lenha, pães rústicos de cevada, cobertos com mel e sal, e uma bebida fermentada feita de tâmaras, que era tão forte que deixava qualquer homem comum cambaleando depois de um só gole. Mas Golias bebia como se fosse água. A rotina dele era rigorosa. Ao nascer do sol, ele já estava em pé, treinando com sua lança. Uma lança tão pesada que muitos guerreiros nem conseguiam levantá-la do chão. Ele girava aquilo como se fosse uma vara de bambu. Seus treinos eram brutais, e os soldados ao redor apenas observavam, impressionados e assustados. Mas Golias não era só guerra. Ele era casado. A esposa dele se chamava Astar, uma mulher também de estatura incomum, vinda de uma linhagem antiga de guerreiros. Diziam que quando Astar falava, até os animais selvagens paravam para ouvir. Juntos, eles tinham 2 filhos, ambos já quase tão altos quanto o pai, e treinando para se tornarem combatentes temidos. Naquele tempo, Golias era visto como invencível. Ninguém ousava enfrentá-lo. Ele era o orgulho dos filisteus, a arma suprema deles contra qualquer inimigo. Mas o que Golias não sabia é que o destino estava se preparando. Algo inesperado surgiria em breve, vindo não de um exército poderoso, mas de um simples pastor de ovelhas, com uma funda na mão e fé no coração. Tudo parecia sob controle para Golias. Nenhum exército ousava se aproximar de Gate, nenhum inimigo ousava desafiá-lo. Mas então chegou a notícia. Os hebreus, liderados pelo rei Saul, estavam se preparando para uma batalha. Golias ficou animado. Ele via a guerra não como uma ameaça, mas como uma oportunidade de mostrar sua superioridade. Um campo aberto cercado por colinas. Era um local perfeito para o combate, um lugar onde lendas nasciam ou caíam. Quando o exército filisteu acampou de um lado do vale e os israelitas do outro, Golias foi o primeiro a se mover. Ele não queria uma guerra longa, cheia de mortes e desgaste. Ele queria um duelo, um único combate, 1 contra 1. Então, no primeiro dia, ele desceu ao centro do vale, sozinho, imponente. A cada passo, a terra parecia estremecer. E lá de baixo, ele gritou: por que vocês estão se preparando para a guerra? Mandem apenas um homem para lutar comigo. Se ele vencer, nós serviremos a vocês. Mas se eu vencer, vocês servirão a nós. Os israelitas ouviram, todos, mas ninguém respondeu. Nem no primeiro dia, nem no segundo. E Golias repetiu o desafio, todos os dias, por 40 dias. Sim, 40 dias seguidos. Ao amanhecer, ele descia, com sua lança gigantesca nas mãos, a armadura brilhando ao sol, o escudeiro à frente, e com a voz trovejante lançava o mesmo desafio. E todos os dias o exército de Israel tremia. O rei Saul, que era o mais alto entre os homens de seu povo, nem cogitava enfrentá-lo. Golias ria, chamava os israelitas de covardes, zombava do Deus deles. Para ele, aquilo era diversão. Ele voltava ao acampamento satisfeito. À noite, junto da esposa e dos filhos, ele contava como os inimigos tinham medo só de vê-lo.
Astar sorria com orgulho, e seus filhos começavam a chamá-lo de invencível. Mas em silêncio, longe dali, alguém escutava esses desafios. Um jovem, um pastor, que não tinha armadura, nem título, nem fama. Ele só tinha fé. Golias não sabia, mas o fim da sua história estava se aproximando. E ele viria não com um grito, mas com um sussurro de uma pedra cortando o vento. Se está gostando dessa história, se inscreva no canal. Essa é a história, e deixa o like. No 41º dia, Golias desceu ao vale como de costume. O sol estava alto, e o calor fazia o bronze de sua armadura brilhar como fogo. Ele esperava mais silêncio, mais covardia. Mas então, algo diferente aconteceu. Um jovem saiu das fileiras de Israel. Magro, sem armadura, carregava apenas um cajado, uma bolsa e uma funda. Golias riu. A princípio, pensou que fosse uma provocação, mas o rapaz continuou andando com firmeza, olhando direto para ele. Sou eu quem você veio enfrentar? Gritou Golias, com uma risada trovejante. Mas por dentro, algo desconcertava o gigante. Havia coragem demais naquele olhar. O tipo de coragem que não vinha da força do braço, mas de algo invisível. Fé, talvez. Davi correu. Com uma velocidade inesperada, sacou uma pedra da bolsa e girou a funda. Golias ergueu o escudo, mas foi tarde demais. A pedra atingiu sua testa com um som seco. Tudo ficou escuro por um instante. Antes de cair, Golias teve um último pensamento. Ele não veio sozinho. Seu corpo caiu com um estrondo que ecoou por todo o vale. O gigante estava morto, mas a lenda apenas começava. A morte de Golias não foi apenas a queda de um guerreiro, foi o fim de uma era. Seu corpo tombou diante de 2 exércitos atônitos. Naquele momento, o medo mudou de lado. Israel ganhou coragem. Os filisteus, espanto. Sua família, em Gate, recebeu a notícia com dor e silêncio. Seus filhos prometeram vingar o pai, mas sabiam que o mundo havia mudado. Golias se tornara um símbolo, não só de força, mas também da arrogância, que desafiou algo maior que o próprio braço. O povo filisteu passou a lembrar dele com reverência e saudade, mas também com a consciência de que até os gigantes caem. E Davi, o jovem pastor, se tornaria rei, mas nunca esqueceria o dia em que enfrentou o maior guerreiro que já existiu e viu. Nos olhos dele, não apenas um inimigo, mas um homem. Contar a história de Golias não é glorificar o inimigo, mas entender o tamanho do desafio que Davi enfrentou. E mostrar que, mesmo os maiores guerreiros do mundo, nada são diante do poder de Deus. Se inscreva no canal, essa é a história, e deixa o like. Envia essa história para um amigo.